Boa tarde a todos. É muito bom a gente estar junto aqui. Nossa, eu estou com esse salão florido. Normalmente o pessoal não senta na primeira fileira, que fica pensando que é prova, mas hoje está florido aqui. Só amigos queridos. Que Jesus abençoe a todos nós que aqui chegamos, porque desde a hora em que nós tivemos o propósito de vir a esta casa, chega uma hora em que a gente diz, eu vou. Nesse momento, a equipe espiritual já estava conosco. E isso nos traz uma alegria que a gente não consegue explicar para quem não participa, quem não sente. É uma alegria especial, porque a gente está em companhia de espíritos bons, de espíritos amigos, de espíritos que estão trabalhando para Jesus, é uma honra para todos nós. Então, que Ele derrame as suas bênçãos sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, todos nós que estamos na busca para chegarmos cada vez mais próximos ao coração do Mestre, para retornarmos ao seio de Deus, que é de onde nós saímos, e vamos nos sentir profundamente felizes de sair dessas dificuldades, desse mundo de tantas provações, de tantas dores, para chegar de novo naquilo que a gente entende como um céu, um paraíso, um lugar de paz, um lugar de amizade, de coisas verdadeiras. Que Jesus nos abençoe e esteja no coração de cada um de nós aqui presentes. Que assim seja. Nós vamos falar, nesta tarde, de um assunto importantíssimo. Porque às vezes nós falamos de algumas coisas e elas são todas importantes. Emmanuel não colocaria nessas páginas, estudando a quarta obra do mestre Allan Kardec, coisas que não fossem de relevância. Mas quando eu digo que são muito especiais, são coisas que dificilmente estão reproduzidas em outras obras. São mais difíceis de a gente encontrar em outras obras. Como hoje que nós vamos falar sobre o desligamento do mal. Tem alguém aqui que não queira se desligar do mal? A gente quer, muitas vezes nós lutamos com verdadeiros arrastamentos e sentimos que parece que uma vez a gente consegue, 2, 3, 10 não consegue. Mas o importante é a luta de levantar novamente e tentar novamente. Sempre tentar, porque nós vamos conseguir. Todos nós vamos conseguir. O aluno, quando entra na escola, obrigada, e tem que repetir as lições em casa, muitas vezes ele se aborrece e não entende por que ele tem que repetir. Mas é na repetição que nós fazemos com que aquela lição introjete-se em nós, e cada vez mais que a gente repete, a gente vai fazendo melhor, sempre melhor. Pergunta para quem entra na cozinha pela primeira vez e está assim ainda tentando acertar. Aí o marido chega e diz assim, ô minha querida, esse marido é legal, né? Acho que é marido espírita. Eu vou trazer uma pessoa, aliás 2, para almoçar. E a pessoa, quando está começando a cozinhar, ela se desespera por qualquer coisa. Mas a pessoa que já está acostumada a cozinhar e cozinhou para muita gente, ela dá um jeito, um outro e sai um almoço muito bom. A minha mãe, como boa italiana que era, sempre cozinhou muito bem. E depois que eu me casei, a tia do meu marido era uma pessoa casada com um italiano, e que andou muito tempo aí pelas obras nas estradas do Paraná,
e fazia comida para muitas pessoas. Então ela cozinhava maravilhosamente bem. Ela fazia coisas assim que a gente estava junto, estava olhando, mas como é que ficou tão bom? Mas ela dizia assim, de tanto repetir, ter que fazer para toda aquela humarada que chegava com uma fome. Mas o meu marido, meu sogro, os parentes ali queriam que a polenta fosse aquela assim que passava o fio e ela cortava sem sujar o barbante. Olha, tinha esse negócio de polentina, não. Era polenta batida ali, ficava uma maravilha. E ela me ensinou muita coisa, sabe? E um dia nós estávamos ali quase almoçando, chegou uma visita. Nós estávamos assim, naquele momento do mês, como hoje, assim, que começa o mês, que você abre a despensa, não tem quase nada, o que tem você não vai usar, e você abre a geladeira, ela puxa você para dentro porque não tem nada, o vácuo te puxa, sabe? E naquele dia ela disse assim, olha, vai lá no quintal e colhe lá umas cebolinha, umas salsinha, que eu vou fazer uma fortaia. Disse, nossa, é uma comida italiana? Ela disse, é. A gente pega esses 3 ovos que tem aqui, que é tudo que nós temos, além do arroz com feijão, uma saladinha, bate bem, mas bate bem mesmo, põe um pouco de farinha de trigo, bate melhor ainda, daí quando ela começa a descansar, você põe uma pitadinha de sal, põe um pouco de fermento, põe um cheirinho verde e na hora H você põe para fritar, ela cresce, fica aquela maravilha. E o nome, ninguém conhece? O que vocês estão comendo? Fortaia, é um prato italiano. Olha, nunca esqueci disso. Quantas lições, né? Como apresentar, às vezes, uma coisa tão simples, o pouco que se tem, aquilo ficou parecendo assim dos deuses. Nossa, mas isso aqui é maravilhoso, e nós duas quietas. Né? Porque não dá para falar, não dá para quebrar a receita. Então, quando nós estudávamos hoje para essa lição, nós pensamos assim, que a gente nasce, vem para esta encarnação e combinou com a espiritualidade superior tudo certinho. Condição financeira, quando eu digo condição financeira, às vezes, entre aspas, está escrito péssima, ou sem condição. Mas a condição, em que nível que nós vamos ter que trabalhar. Nós também conversamos com a espiritualidade superior sobre que tipo de organismo nós temos que ter. Se nós vamos ser mais fortes, mais fracos, se nós vamos ter propensão a determinadas doenças. Tem pessoas que nós já vimos, todos nós já vimos. Cai do 3º andar uma criança e, por incrível que pareça, não aconteceu nada com ela. Está lá meio escoriada e tal, os pais desesperados, mas a criança está bem. Mas tem gente que cai do cavalo, cai de uma escada e fica tetraplégico. E a gente pergunta, mas como? Foi uma coisa tão pequena. Ou então a gente tem um filho e cuida, e no primeiro exame com o pediatra, a criança apresenta um baço, um fígado palpável, e o pediatra já sabe que ali vem um problema. Pais que não fumam, que têm a casa muito limpa, e o filho nasce com uma bronquite asmática, que os pais não sabem o que fazer. Pais que são calmos, tranquilos, e a criancinha já fecha os 2 punhinhos assim, fica vermelha de raiva tentando agredir. E as pessoas dizem, meu Deus, o que é isso? E normalmente um fica dizendo, acho que puxou o pai. E o pai já diz, puxou você, tua família. Sabe? E a gente só quer que puxe da gente as coisas boas. Meu filho é inteligente, meu filho é... Olha, eu sinto acabar com a alegria de muita gente hoje. Mas a gente está aqui para falar a verdade.
Filho não puxa nada dos pais. Ele pode puxar, quando muito, traços fisionômicos. E às vezes vocês podem dizer, mas nessa família todo mundo é cardíaco, puxou de nós. Digo, ele veio na casa que só tinha cardíacos porque ele precisava passar por uma encarnação com problema cardíaco. Então são coisas assim, e às vezes ele não tinha nada. E um belo dia dá um problema nele e ele parte. Quando vão ver, nossa, mas como? Ele nunca apresentou esse sintoma. Ele só vai apresentar o sintoma no momento adequado. E para falar sobre tudo isso, o Kardec, nesse capítulo 7, quando fala sobre as penas futuras segundo o Espiritismo, isso aqui são penas futuras. Tudo que eu falei até aqui são penas futuras. Eu tenho certeza que naquele dia na nossa casa, onde estava eu e a Yaya, se nós tivéssemos uma dúzia de ovos, não teria ficado tão bom como ficou aqueles 3 ovos esticados e levantados e enfeitados de tudo quanto é tipo. Porque uma vez teve um teatro muito interessante com o Paulo Goulart e a Anissete Bruno, e era muito engraçado, eu nunca esqueci aquele teatro, porque o marido sempre estava querendo que a mulher fizesse a canja do fundão. Não, mas a canja do fundão não tem igual. Mas a canja do fundão, ela fazia canja de tudo que é tipo, galinha de tudo que é cor, não era a canja do fundão. Até um dia que eles tinham, né, passado uma grande dificuldade, com o carro quebrado e tal, e chegaram numa casa e tinha uma canja, e a pessoa certamente botou uma boa água ali para dar uma engrossada na canja ali, que tinha muita gente e pouca sopa. E ele nunca esqueceu, porque o tempero da fome e a recompensa do alimento quentinho fez com que a canja do fundão fosse a canja mais deliciosa do mundo. E a esposa estava muito triste até o dia em que acontece uma série de problemas e eles chegam em casa e quando ela vai ver, poxa vida, tinha um pouco de arroz que tinha sobrado lá cozido e um pedacinho assim de repolho e tal, e ela misturou, ela assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Nem um frango eu não tenho para botar aí, fazer uma canja. Mas tem um caldinho aqui, eu vou botar esse caldinho de frango, e fez ali, e serviu aquela sopa, e ele disse, muito obrigado, mulher, essa é a canja do fundão, agora você acertou. Então nós damos a importância de acordo com a nossa necessidade. Para nós sair andando para lá e para cá, tudo tranquilo. Para quem tem problemas de deambulação, andar é uma bênção divina. Para a gente olhar coisas maravilhosas, tranquilo. É só abrir os olhos e nós podemos ver o que a gente quiser. Para a pessoa que tem problema de visão, ela fica imaginando. E esses dias todos nós nos comovemos com a filha do jogador Roger, do Botafogo, quando ele mostra a menina dele, que era cega, e a Globo fez um presente para ela, e fez o gol do pai em alto relevo, para ela sentir como foi os movimentos que ele fez para fazer aquele gol que o estádio todo levantou, gritando o nome do pai dela. Aí ela pôs as mãozinhas ali e foi sentindo como que foram os movimentos, e aí eles botaram o narrador falando, e ela explodiu em alegria, porque ela estava sentindo os movimentos que ele fez para fazer o gol. E quando o pai leva todo orgulhoso da sua filhinha de 11 anos lá, o estádio passa a gritar o nome dela. Essa é a bênção da televisão, que faz com que a gente compartilhe e chore junto com aquele pai, com aquela mãe, daquela menina ser tão feliz e tão amada, apesar de não ver. E nós que podemos ver, às vezes nos achamos tão infelizes. Mas às vezes a gente comete erro atrás de erro, e daí costuma dizer assim, mas a carne é fraca. A carne não é fraca. Carne é carne. O espírito é que é fraco. O espírito que é pusilânime.
A carne não é fraca. E às vezes a gente diz, mas essa pessoa, ela é alto, ele é forte, ele é colérico, ele está sempre vermelho, por isso que ele é violento desse jeito. Como se o corpo fosse responsável pelas atitudes. E tem tantos casos assim, né, que a gente fica observando. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande para entender por que nós fazemos determinadas coisas, qual que é a leitura psicológica, a leitura espiritual, a leitura de caráter, quando nós temos determinadas ações. Uma vez eu estava indo para o meu trabalho, e no meu trabalho, naquela época eu trabalhava na cidade industrial, só tinha que pegar, não tinha muita saída. Tinha que pegar a Avenida João Bétega e ir embora. E nela até quase o fim. E eu me deparei, de repente, que na frente do meu carro estava o carro de um colega de trabalho. E eu estava indo, de repente, ao me aproximar daquele cemitério Jardim da Saudade, eu vi que ele entrou à direita. E eu continuei. Parei ali no semáforo, depois continuei. Mais para frente, passou uma quadra, duas, ele entra de novo na minha frente. Eu digo, mas de onde surgiu esse homem? E eu achei tão gozado que, de repente, apareceu, ele desapareceu de novo. E daqui a pouco ele aparecia de novo. Quando nós paramos, lado a lado, no pátio da empresa, eu perguntei para ele, senhor, estava na minha frente, de repente sumiu? Eu continuei andando no mesmo ritmo, de repente você voltou na minha frente? Não estou entendendo. Daí ele disse assim para mim, era um homem muito inteligente, mas veja a pérola que ele disse para mim. Eu não admito ser parado por nenhum semáforo. Então quando eu vejo que vai fechar, eu saio. Vou para a direita, pego aquelas ruas tudo esburacadas, voltava de novo, né? Dá para acreditar? Cada vez que tem um semáforo, eu saio de lado e vou voltar. Você imagina como ficava difícil. Ele devia conhecer todas as ruazinhas, pinguela, morro para subir, porque tem lugares que não tem uma paralela que te leve. Hoje em dia vai e outra volta. Nossa, começa a ficar complicado. Bom, então, eu fiquei pensando assim, por que será que uma prepotência tão grande nasce, de repente, num corpo tão pequeno e tão fragilizado? Eu digo, imagina esse homem com a altura do meu pai, 1,90 m, o que ele ia fazer? Não admite nem que semáforo pare. Então, muitas vezes a gente diz assim, mas a carne é fraca. Eu sou assim porque... Por que você está sempre de cara feia? Podia saber? É que eu sofro do fígado. Não, você sofre do fígado porque teu espírito está sempre mal. Não é o contrário. O fígado sofre o efeito de um espírito terrível. Posso saber porque você está sempre contrariado? Aí não faça essa pergunta, porque ele vai contar todas as desgraças que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Como se todos nós não estivéssemos no mesmo lugar. Então, está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito, sendo, pois, esse desenvolvimento um efeito e não uma causa. E conforme também as nossas disposições, nós podemos jogar no nosso sangue uma adrenalina de que ele necessita, ou podemos jogar um veneno. As pessoas eternamente mal com a vida, elas se tornam pessoas que transmitem. Se você levar um abraço daquele, ela descarrega você. É que nem aquele celular assim que está no final da bateria, quando você olha assim que você vai ligar, não dá mais, a bateria morreu.
ela leva a tua energia boa e não te deixa com nada. Somos vampiros. Às vezes nós nos tornamos vampiros dentro de casa. Às vezes a gente diz assim, mas aquela pessoa tem tanta lágrima que ela tem que estar chorando toda hora. Não, isso não é verdade. A menos que ela tenha um problema na vista, um problema físico, um problema de lágrimas ali. Se ela chora, é que o espírito dela já é tão emocionalmente ativo que promove que ela tenha muitas lágrimas. Lembro do Chico Xavier quando ele disse: o dia que eu não chorei foi o dia que eu não vivi. Porque para ele, toda a dor que acontecia tocava o seu coração. Ele não precisava conhecer alguém para dizer, nossa, uma pessoa do meu âmbito de família ou de amigos, aconteceu tal coisa. Ele sofria por todas as pessoas que sofriam. Então não é que ele tinha lágrima que não acabava mais. O espírito dele, como diz aqui, era de uma sensibilidade tão grande que provocava a secreção abundante de lágrimas. Às vezes a gente diz assim, um espírito é indolente, é fraco, deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue e aos nervos qualidades completamente diferentes. A expressão vulgar que a emoção transtornou-lhe o sangue não é tão destituída de sentido sobre o que se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Você chega e de repente vê um prato ou uma fruta, alguma coisa que você goste muito, e você nota que você saliva. Aquilo não é físico, porque você não tocou o teu corpo naquela fruta, naquela comida, naquela bebida. Você não tocou, foi teu espírito que, sentindo a atração enorme por aquele prazer, fez com que você tivesse mais saliva já para fazer a degustação. Ou seja, fica e não nota nem por quê. É o espírito que fez, não foi o corpo. Então, desculpar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de um sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca se o espírito for fraco. E aqui no final ele vai dizer assim, que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Essa lei explica o insucesso da medicina em alguns casos. Às vezes você vai lá e você diz, nossa, mas este médico, com esta mesma medicação, deu certo com aquela pessoa. Mas comigo não deu. Por quê? Porque o médico é o mesmo, a medicação é a mesma, mas eu sou uma pessoa diferente. As reações que eu possa ter não são as reações que outras pessoas têm. Quando eu vou tomar um remédio muito especial, muito diferente, pouco usual, o meu médico já vai lá onde diz assim, as reações adversas dificilmente aparecerão no paciente. É comigo. Aquela reação que está dizendo ali que 0,1% é comigo. Aquelas comuns ali, lá não vai dar. Mas aquela última ali vai dar. Por quê? Porque o meu espírito ainda não venceu aquele tipo de dificuldade ou ainda não adquiriu méritos suficientes para nenhuma dessas reações se tornarem agressivas. Então não adianta falar do médico nem do remédio. Quando o médico nos dá um remédio e o nosso organismo se ajusta, dá tudo certo. Às vezes, nós podemos vir aqui e vamos passar por um exame, uma ressonância na semana seguinte. E quando a gente veio aqui, estávamos angustiados,
pensando o que ia acontecer conosco. E daí fazemos a ressonância segunda ou terça-feira, e daí o médico olha, compara com a outra e diz: que engraçado, não estou vendo agora. Mas você tem um aneurisma de abdômen. Eu não estou enxergando. De repente aqui, eles resolveram assim: olha, ela não precisa mais disso. Vamos dar uma estreitadinha aqui e ajeitar. É o stent espiritual. Em compensação, eu entro querendo pegar o pescoço, primeiro que aparecer na minha frente. Aí quando eu vou fazer o exame de novo, largou um pouquinho mais. Opa, agora ficou perigoso. Por quê? Eu estou reagindo com as pessoas ao invés de agir. Eu estou potencializando coisas que são pequenas. Eu estou me enchendo de raiva, de maus sentimentos. E aquilo vai incidir nas regiões que estão mais fracas no meu organismo. Aqui, esse último parágrafo, eu procurei em outras traduções, para quem está com o livro, e aqui eles, infelizmente, eles suprimiram, vi em outras traduções, foi suprimida a palavra de, ou da, que é do donner em francês. Eles tiraram. Daí está escrito assim: daí se puderdes, coragem ao medroso, não fica esquisito? Está faltando o de, ou da. Daí se puderdes dar coragem ao medroso, verás que somem os efeitos fisiológicos do medo. Se eu for uma pessoa corajosa, ao abraçar uma pessoa que está com muito medo, eu posso transmitir a ela um pouco da minha coragem. E ela se acalma, porque ela confia. Se eu tiver uma pessoa que já dominei a questão da calma em mim, se eu abraçar uma pessoa que está muito angustiada, eu consigo transferir para ela. Só que tem uma coisa: se ela não se modificar, volta a dificuldade dela e eu continuo com a facilidade. Então nós precisamos criar dentro de nós mecanismos de acreditar em Deus. Ele não nos desampara. Todos nós, bonitos, feios, ricos, pobres, bons de caráter, maus de caráter, errando pouco, errando muito, somos filhos amados do mesmo Deus. E Ele não quer a morte do pecador, como falou Jesus. Ele quer que a gente viva e se arrependa de fazer as coisas ruins e passe a fazer coisas boas. E o Emmanuel, pegando esse estudo aqui, ele veio falar sobre o desligamento do mal. E eu acho que nós vamos nos colocar em muitas dessas situações, mas entendam assim, que cada um é cada um. Nós podemos já ter tido essa dificuldade e ter superado. Nós podemos conhecer alguém com essa dificuldade e ela já ter superado. E também nós temos que entender que tem pessoas que têm problemas de saúde que vão do berço ao túmulo. Se a gente entender que a dificuldade que nós temos foi Deus que colocou para que a gente tivesse mais facilidade em vencer o que nos afasta, o que nos desliga do mal, para a gente conseguir se desligar do mal, nós vamos conseguir. E trouxemos aqui, nessa página, depois temos uma música muito bonita, que nós vamos entender exatamente o que é a dor, o monjolo da vida. Vocês conhecem o monjolo? Onde a água cai num lugar e ele bate para descascar o arroz, para socar a mandioca e tudo mais. Ele tem a função, né? Ele cai como um martelo, quando está muito cheia, é uma verdadeira cunha de água. E depois, batendo ali, ele volta, põe-se mais alguma coisa ali e ele bate. Então, ele até que tire todas as cascas ali, ele vai batendo. Nós já vamos ver por quê. E ele comenta assim, o Emmanuel, que antes da encarnação, nós fizemos um balanço das responsabilidades que nos competiam. A mente, quando acorda no mundo espiritual,
ela se vê defrontada pelos resultados das suas próprias culpas. Daí ela reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. A gente pensa assim, eu não podia ter me associado a esse tipo de pessoas, cometi vários delitos, eu preciso agora me acertar. Por isso, nós partilhamos estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico, que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste. E cooperamos quanto possível para que seja esse corpo talhado à feição de câmara corretiva, na qual se regenere e ao mesmo tempo se isole das sugestões infelizes capazes de lhe arruinarem os bons propósitos. Tive numa época, ela não foi professora da minha turma, mas era professora de outra turma, e era uma moça de um rosto tão lindo como poucas vezes eu vi uma pessoa tão linda. Mas ela tinha um corpo descomunal. E um dia, conversando com ela me contou que ela já tinha feito todos os tipos de regime possíveis, porque ela nasceu desse jeito, não conseguia emagrecer, e ela se sentia tão infeliz porque ela estava até pensando que melhor seria sair dessa vida. E como eu já era espírita, eu falei para ela, olha, eu vou me comprometer com você, vou levar seu nome, vou pedir aos bons espíritos que mandem um recado, ou dê um recado para você nem pense numa coisa dessa. Existe um motivo, e esse motivo não é para o seu mal, esse motivo é para o seu bem. E eu vou ajudar você, não quero que você faça isso. E coloquei o nome dela e pedimos todos juntos por ela e tal, e veio uma resposta da espiritualidade, dizendo assim, que ela, em sucessivas vidas, se comprometeu, moralmente falando, pela sua beleza, que ela vinha com aquele rosto maravilhoso por séculos. Aí, ela vendo aquilo no mundo espiritual, que a beleza dela se confundia com sensualidade, e ela não conseguia resistir e caía numa verdadeira prostituição, ela pediu a Deus que ela tivesse um corpo que ninguém achasse que ia chegar perto dela, porque quem chegasse perto dela, chegaria perto dela por ela mesma, pelo seu espírito, pelas qualidades que ela já tinha, e eram muitas, mas não mais pela atração física, que ela não queria mais errar, que ela estava errando há mais de 800 anos, ela vinha reencarnando e caindo pela beleza e pela sensualidade. E ela caía e acabava a sua encarnação de formas violentas, às vezes, e de formas dramáticas, outras. Nunca bem. Então, dessa vez, ela veio novamente, só que ela veio com a inconformação. Não se conformava de jeito nenhum. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, me ajude agora. Como é que eu vou falar com ela uma coisa dessa? Não posso falar uma coisa dessa, mas posso ajudar. Aí cheguei para ela, e claro que estava muito bem assessorada, que a gente faz uma prece, os espíritos nos ajudam, e eu disse, minha querida, você fez um pedido a Deus, porque você queria nesta encarnação tua servi-lo, e servi-lo com teu espírito, com teu amor, com todas as qualidades positivas, não mais se utilizando de um corpo perfeito. Foi o pedido que você fez. E ela chorou na hora e disse, várias vezes vinha essa ideia na minha cabeça. Agora você falando, você que não me conhece praticamente, eu acho que está na hora de eu dar uma guinada na minha vida. E essa foi a última conversa que tivemos. Muitos anos depois, fiquei sabendo que ela estava fazendo suas coisas, vivendo, e estava feliz. Então, é importante, às vezes, a gente saber por que aquilo foi nos acontecer.
E o Emmanuel vai nos contar em ligeiras pinceladas e todos nós vamos nos colocar num lugar ou no outro. Ele diz que os patronos da guerra e da desordem, aqueles que roubavam a confiança do povo, eles escolhem o próprio encarceramento na vida sequencial, na idiotia, em que se façam despercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e de loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Eles pedem a idiotia, para não mais agregar em torno de si e sob o seu comando aqueles que só pensam na desordem e na guerra e no roubo ao próprio povo. Os tribunos ardilosos de opressão e os caluniadores empeçonhados pela malícia, eles pedem para Deus o martírio silencioso dos surdos mudos, em que se desliguem pouco a pouco dos especuladores do crime, a cujo magnetismo degradante se rendiam inconscientes. Cantores e bailarinos do bem, imanizados a organizações corrompidas, eles suplicam empeços na garganta ou pernas cambaias, a fim de não mais caírem sobre o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envileceram as energias do amor e imploram olhos cegos, estreiteza de raciocínio, e receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que um dia elegeram por associados e irmãos de luta mais íntima. Criaturas insensatas que não vacilavam em fazer a infelicidade dos outros, solicitam nervos paralíticos e troncos mutilados que os afastem dos quadrilheiros da sombra, com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. Homens e mulheres que se brutalizaram no vício, eles rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta, que provoquem repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes eles se compraziam nos prazeres inferiores. Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se trazes alguém contigo, portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Para todos nós que temos errado infinitamente ao caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Num dos livros do Hermínio, talvez até no Nossos Filhos São Espíritos, não tenho certeza agora do livro, ele dizia que conheceu uma pessoa que queria muito ser médico. Só que fazia o vestibular e nunca passava. E aí não entendia, porque chegava na hora ali, dava um branco. Quem já não teve um branco? De repente você olha uma coisa, dá um branco. Você não consegue ler, gagueja, não sabe. Aí ele perguntou aos espíritos superiores por que essa pessoa tão inteligente, tão estudiosa, depois de 5 vestibulares, nunca passava. E os espíritos amigos responderam: ela tem medo do sucesso. Porque no sucesso cometeu erros terríveis. Então agora quando ela vai, que ela sabe que ela vai passar, ela sabe. Mas chega lá dá um branco, porque é o medo de eu passo e faço tudo errado de novo. E me comprometo. Então nós trouxemos uma música que nós vamos colocar para vocês antes de ir para os passes. E essa música, ela faz parte de um CD que tem esse livro aqui que nós vamos dar para um de vocês. Só um minutinho antes de colocar a música.
Eu queria ler para vocês a letra, porque às vezes cantando a gente não percebe toda a beleza dessa letra. Falei já do Monjolo, né? E a lição do Monjolo é uma das lições desse livro, que é maravilhoso. Foi difícil de ler esse livro sem encher os olhos de lágrima várias vezes. É um livro dos que saíram nos últimos tempos, maravilhoso, com coisas extremamente simples para nos ensinar coisas muito profundas. E ele fala assim: Monjoloê, meu Senhor fez a canção, e disse Deus: chova amor sobre a terra, que o clã de Adão seja os céus sobre a terra. O coração é um grãozinho cascudo de arroz, vida, arrozal, tudo é plantação. E disse Deus: todo grão será limpo, que o homem grão se apresente mais puro. Se a palha for uma parte teimosa do arroz, vida, pilão, seja a dor. O malho, o bastão, golpeando a semente, o peso, a aflição sobre o corpo doente e a libertação quando a alma consente. Monjolo eu e meu Senhor fez a canção. Vamos ouvir, que é o livro, esse CD vem junto com esse livro maravilhoso que um de vocês hoje vai ganhar, que é Morro Alto, desse poeta do Evangelho, a Luiz Elias. E quem vai cantar é o Gladstone Lage.
nós temos que ajustar direito nosso som, porque ele pegou mais a voz do coro. No meu carro eu vinha ouvindo perfeitamente ele cantando, a voz dele é muito bonita, e achei que assim ele ficou meio inaudível, meio incompreensível. Mas depois nós ajeitamos, eu ponho outra vez aí para vocês poderem ouvir. É muito linda, é uma das belas canções que cada lição que tem nesse livro, que fala do Evangelho e fala do livro Pensamento e Vida, ele vai falar. E aqui nessa canção, ele fala, né, como eu li antes, que se a casca do nosso grão de arroz, que é o nosso coração, for muito dura, o pilão e a dor e o sofrimento fazem com que essa casca saia, para que a gente mostre o melhor de nós quando voltarmos para casa. Então agradeçamos a Deus todas as dificuldades que temos, que elas são apenas para nos fazer melhores. Nós vamos agora passar aos passes e queremos pedir a todos vocês que mentalizem a mão de Jesus sobre cada um e que ela possa trazer a energia necessária para nos tornarmos pessoas mais felizes, mais serenas, mais corajosos perante a vida e mais agradecidos por tudo que recebemos de Deus, mesmo a dor, porque ela é sempre benéfica. Obrigado, amado Senhor, ser conosco nesse momento. Que assim seja.